Olá, minha galera massa, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo agora com o módulo 4 que fala sobre os Estados Unidos, território e população, ou seja, na verdade Estados Unidos e Canadá, mas vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos, né? Que é o território e a população. Então, os Estados Unidos são um país de extensão continental, o terceiro maior do mundo, com cerca de 9.833.517 km². O país abrange estados situados em território não contínuo, como o Alasca, a noroeste do Canadá, o Havaí, arquipélago localizado no Pacífico, e o estado autônomo do Porto Rico, no Caribe, limitado ao norte pelo Canadá e ao sul pelo México. O país é banhado pelo Oceano Atlântico, na costa leste Pacífico, na costa oeste e glacial ártico ao norte do Alasca. Do ponto de vista físico, o território continental dos Estados Unidos pode ser dividido em quatro grandes unidades. A leste, o relevo apresenta planalto desgastados, como os Montes Apalaches. A oeste estão as cordilheiras resultantes dos desdobramentos modernos, como as montanhas rochosas. E no centro encontra-se as planícies centrais. No caso, no litoral do Atlântico, localiza-se a planície costeira, formada por territórios sedimentares. Perfil da população. Em 1919, a população estimada dos Estados Unidos era de mais de 326 milhões de habitantes. E o país se configurava como a terceira maior população do mundo, superada apenas pela China e da Índia no continente asiático. Apesar disso, o crescimento populacional estadunidense era de 0,6% ao ano. E esse índice não só era mais baixo em virtude do fluxo de imigrantes, vindos principalmente da América Latina e da Ásia. Além da imigração legal, há décadas os Estados Unidos recebem a cada ano milhares de pessoas que entram ilegalmente no país em busca de trabalhos e melhores condições de vida. O atual perfil populacional dos Estados Unidos começou a tomar forma no século XVI, com a chegada dos colonizadores europeus, que dizimaram grande parte dos povos indígenas. No século XVII, africanos escravizados foram levados ao país para trabalhar principalmente nas plantações, e no século XIX, milhões de imigrantes ali desembarcaram. Em 2018, a população estadunidense era composta majoritariamente de brancos, que representavam 76,5% do total de habitantes. Os afrodescendentes somavam 13,4%, os asiáticos 5,9%, os indígenas e o nativo do Alasca 1,3% e outros grupos 2,9%. Por sua vez, a população de origem hispânica ou latina, que pode simultaneamente fazer parte de alguns dos grupos, chegou a 18,3% naquele ano. A distribuição da população. A população dos Estados Unidos se distribuiu pelo território de maneira irregular e concentra-se nas áreas urbanas. No nordeste do país estão as maiores densidades demográficas, especialmente na região de Boston, Nova York e Washington, D.C., né? Outras áreas com alta concentração populacional são a região dos Grandes Lagos, com destaque para a cidade de Chicago, e a costa oeste, com as cidades de Seattle, San Diego, São Francisco e Los Angeles. Em virtude de condições naturais que dificultam a ocupação humana, existem no país vastos espaços poucos povoados. São exemplo do Alasca,
de clima muito frio, o Arizona de clima árido e semiárido, e as áreas de relevo montanhoso a oeste, como as montanhas rochosas. Então a gente observa que os Estados Unidos, né, ele tem uma diversidade em termos da população, né, muito grande. Então a aglomeração urbana. Os Estados Unidos abrigam 3 megalópolis com grande importância econômica, financeira e cultural. A maior delas, conhecida como Boisvais, entende-se Boston e Washington, no nordeste do território. A segunda maior, chamada Sansan, situa-se na costa oeste, entre São Francisco e San Diego, na Califórnia. E a terceira é Chipiques, né, que abrange a área situada entre Chicago e Pittsburgh, próxima à região dos Grandes Lagos. Em 2018, a cidade estadunidense de maior concentração populacional era Nova York, com mais de 8 milhões de habitantes, Los Angeles com quase 4 milhões de habitantes, e Chicago e Houston com cerca de 2 milhões de habitantes cada. Apesar de sua importância econômica, financeira e cultural, as megalópolis não correspondem às áreas urbanas que mais cresce nos Estados Unidos. O crescimento urbano mais significativo vem correspondendo nas áreas metropolitanas da cidade situada no Texas, como Dallas e Dayton. Então aí foi um resumo, né, básico sobre um pouco da população e o território dos Estados Unidos.